Bem, boa noite, alunos e alunas, né, do terceiro ano integral da EREM de Belo Jardim. Hoje pela manhã eu estive no plantão da matemática, né, nas turmas aí do professor Júlio César, e nós trabalhamos as funções trigonométricas, ok? Como eu já entrei um pouquinho tarde, então a gente não chegou a trabalhar no GeoGebra hoje. Então, no GeoGebra ficou para uma próxima oportunidade. Então, hoje a gente viu algumas situações aqui mesmo nesse slide que eu vou apresentar para vocês. Então, trabalhamos a função seno, cosseno e tangente. As funções trigonométricas, então, como está dizendo aqui, eu não vou ler tudo isso, tá? Esse material já está no Classroom para vocês, tá? Em slide, esse slide que eu montei para a aula e que eu estou utilizando agora para montar esse vídeo, já que eu não consegui gravar durante a aula, certo? Então, as funções trigonométricas são periódicas. E por que periódicas? Porque a figura do gráfico, né, ela se repete da mesma forma depois de um período, ou seja, na função, por exemplo, se eu tenho um k maior que zero, né? Então, esse valor k está se essa condição aqui, ou seja, uma função f, onde eu tenho x mais k, vai ter o mesmo valor de uma função f de k, tá? Isso aqui a gente vai entender direitinho quando chegar lá no slide, ok? Aqui, nessa figura que eu trouxe para vocês, que tem aqui o ciclo trigonométrico, tá? Com os sinais correspondentes às funções seno, cosseno e tangente. Então, aqui não estão a numeração e eu não tenho aqui como escrever. Ou tenho, deixa eu ver aqui, viu? Tenho sim. Deixa eu pegar a caneta. Eu ainda não tinha visto essa ferramentazinha aqui. Então, aqui eu tenho um. Mas vai ficar feio que só. Mas tudo bem. E aqui menos um. Já ficou feio mesmo, né? Fazer o quê? Então, no eixo de x, aqui eu tenho 1, tá? Aqui nesse ponto eu tenho 1. Aqui eu tenho menos 1, ok? Porque eu estou considerando aqui uma circunferência de raio 1. Então, geralmente, na função trigonométrica, a gente considera uma circunferência de raio 1. Aqui no eixo de y, né? Também eu tenho aqui o 1. E aqui embaixo eu vou ter, no caso, menos 1, certo? E no meio aqui, que é a origem do sistema cartesiano, nós temos o zero, certo? Então, sabendo disso, né? Então, eu sei o seguinte, o seno, nós obtemos o valor do seno aqui, ó, no eixo de y, tá? Eu tô fazendo umas marcações aqui, só para identificar isso, que a função seno a gente obtém no eixo de y. E a função cosseno no eixo de x, ok? Então, lembrando aí todos esses numerozinhos. Pronto. E a função tangente, aí eu não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui, tá? Deixa eu ver quais as ferramentas que eu tenho aqui. Deixa eu clicar aqui de novo para ver. Borracha, marcador, não. Eu vou tentar o máximo possível que eu conseguir, tá? Então, a tangente é uma reta tangente que passa tangente a essa circunferência, tocando essa circunferência em apenas um ponto, que é justamente aqui no ponto 1, 0, né? Então, deixa eu colocar aqui, deixa eu pegar a borrachinha. Eu não quero que esse vídeo fique grande, tá? Deixa eu só pegar a borrachinha aqui. E eu vou pegar o lápis de volta. Então, aqui eu vou ter tá? De x. E aqui menos 1 de x. Aqui eu tenho 1 de y.
E aqui eu tenho menos 1 de y. Mas, enfim, aqui eu tenho a reta tangente, ok? E nessa reta tangente é que eu vou ter o valor. Lógico que aqui, para a reta tangente, aqui vai ser o zero, tá? Aí aqui eu vou ter justamente 1. E aqui eu vou ter justamente menos 1. Deixa eu colocar o zero porque eu tô falando em relação à tangente, só para não misturar aqui, tá? Então, por exemplo, se eu tiver a tangente de 0 graus ou de 2π, eu vou ter aqui que a tangente de 0 ou a tangente de 2π é 0. Mas se eu tiver, por exemplo, a tangente de 45 graus, que passa aqui, ó, exatamente aqui, ó, então vai ser positivo. Aqui, se eu tiver aqui, por exemplo, 45 graus, que no caso vai ser π sobre 4, ok? Então, π sobre 4. A letra aqui fica horrível, tá? Mas vocês estão entendendo o que eu tô falando. Então, aqui vai ser raiz de 2 sobre 2, tá? Aliás, vai ser 1. Então, a tangente, por quê? Porque o seno de 45 graus, ou de π sobre 4, é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno também, né? É raiz de 2 sobre 2. Portanto, como a tangente eu não vou escrever porque a letrinha vai ficar feia, mas como a tangente é o seno dividido pelo cosseno, então, se o seno e o cosseno têm o mesmo valor, então, logicamente, que quando eu divido um valor por ele mesmo, vai dar 1, ok? Se for negativo, o que vai acontecer? Vai estar aqui, ó. Se eu tivesse arco negativo, no caso, menos 45 graus, ou eu tiver um arco aqui maior que 270 graus, digamos 325 graus, talvez. Então, vai pegar aqui, ok? Então, vai dar menos 1. Isso aqui foi só uma demonstração. Em relação ao sinal, o que a gente precisa gravar aqui, tá? Deixa eu apagar tudo isso agora, enquanto eu tô falando. Então, esses círculozinhos aqui, eles nos fornecem essa leitura do sinal. Então, deixa eu só acabar de apagar, rapidinho, para não ficar feio aqui. Pronto. Na função seno, como o seno está no eixo de y, o que vai acontecer? Para cima eu tenho valores positivos e para baixo eu tenho valores negativos, tá? Porque a função seno ela está aqui no eixo de y. Então, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho menos 1 e aqui eu tenho 0. A função cosseno, como ela está no eixo de x, então, no caso aqui eu tenho menos 1. Eita. Me enganchou aqui. Eu tenho menos 1. Aqui eu tenho 1. E aqui no meio eu tenho 0. Então, a direita é positivo, a esquerda é negativo. Então, por isso que no seno, como é no eixo de y, então para cima, no primeiro e segundo quadrante, eu tenho seno positivo. E no terceiro e quarto quadrante, que é para baixo, eu tenho seno negativo. No cosseno, como a direita é positivo, né, porque está no eixo de x, então primeiro e quarto quadrante eu vou ter cosseno positivo, e segundo e terceiro quadrante eu vou ter cosseno negativo. Como a tangente, eu acabei de falar, ela é obtida a partir da divisão do seno pelo cosseno, né, a razão do seno pelo cosseno, então eu vou ter aqui a questão do jogo de sinal. Então, primeiro quadrante mais com mais vai dar mais. Terceiro quadrante, segundo quadrante mais com menos vai dar menos. Terceiro quadrante menos com menos vai dar mais. E quarto quadrante menos com mais vai dar menos. Lembrando aqui que eu tenho essa reta tangente à circunferência, né? Aqui, passando o ponto zero, tá? Aqui, ó, ela corta essa reta aqui. Para essa reta aqui vai ser 0, para cima eu vou ter valores positivos,
para baixo eu vou ter valores negativos. Quando eu pego, por exemplo, analiso aqui, ó, primeiro quadrante e terceiro quadrante. Os quadrantes ímpares, eles vão me dar aqui valores positivos, tá? Então, daqui para aqui, ó, valores positivos. E os quadrantes pares, eles vão me dar sempre um valor da tangente negativo, certo? Então, os quadrantes ímpares, positivo, por quê? Porque aqui é como se eu tivesse... não estou com reta aqui, gente, para poder fazer, tá? Vocês estão me entendendo. Que passa aqui, uma reta que passa aqui, ela vai estar no sentido crescente, tá? Então, primeiro, terceiro quadrantes ímpares, vou ter o resultado da tangente positivo. Segundo e quarto quadrante, né, são os quadrantes negativos, eu vou ter o valor da tangente negativa. Outra coisa interessante em relação aqui ao eixo de y. Vejam que essa reta tangente, que ela passa tangente à circunferência, ela é paralela ao eixo y. Então, justamente aqui nesse ponto e nesse ponto, que aqui é, no caso, 90 graus, 270 graus, ou equivalência em radianos, π sobre 2 e 3π sobre 2, não tem tangente porque essa reta não vai encontrar com essa, então não tem como se obter tangente. Outro detalhe interessante é como aqui é 1 e aqui é menos 1, e veja que quando eu passo de 45 graus, então essa reta vai vir mais para baixo. Então, lembre que na tabela trigonométrica, o valor do seno e do cosseno sempre é um número que está entre 0 e 1, tá? Que o período do seno e do cosseno é, no caso, a imagem, né? É menos 1 até 1. E em relação à tangente, ela vai variar de 0 a números que vão ultrapassar 1, tá? Porque ele ultrapassa essa margem, porque até aqui é 45 graus. Passou de 45 graus, então vai ser um valor maior, ok? Deixa eu parar aqui um pouquinho, porque eu vou ter que apagar umas coisinhas, a gravação vai ficar grande, certo? Manter não, então não precisa apagar. Deixa eu só parar aqui a gravação para me organizar. Então, continuando aqui. Eita, começou, né? Sim, continuando. Aí nós temos agora esse outro slide, ok? Falando da função seno. De novo, vou dizer que não vou ler tudo, tá? Porque esse material tá para vocês lá no Classroom. Então, vou chamar a atenção aqui que o seno, ele tá aqui marcado em vermelho. O valor do seno, ele está sempre no eixo de y, ok? E aqui, no caso, a gente está analisando esse arco verde aqui, tá? A gente não tem valores aqui, tá ok? Então, a gente tá vendo que o seno de x, então, tá dentro desse triângulo, um triângulo retângulo. E aí, lembre que seno, cosseno e tangente são razões trigonométricas, né? Também. E aí, a gente tem que o seno é esta medida, né? Que é paralela a essa aqui. Então, quando eu vou calcular o seno deste ângulo, eu pego o valor desse seno, né, desse lado oposto ao ângulo, dividido pela hipotenusa. E a hipotenusa é 1 aqui, né? Porque lembrando, eu já falei para vocês que a gente está trabalhando na circunferência trigonométrica, sempre considerando o raio 1. Então, vai ser essa mesma medida aqui, vai ser a medida que está marcando aqui, ok? Lembrando que aqui está de 1 até menos 1. Então, a imagem da função seno é o intervalo de menos 1 a 1, ok? E o período é 2π, por quê? Ó, porque começa daqui 0, aí ele vem essa volta todinha, aí quando chega aqui, os valores voltam a repetir, né? Por exemplo, o seno de 0, que é, no caso, 0, é igual, tem o mesmo valor do seno de 2π, que também vai ser 0. Aí o seno de 4π também vai ser 0. O seno de 6π também vai ser 0, ou seja, ele se repete cada vez que completa uma volta, ok? E aqui eu tenho o gráfico da função seno, é uma senoide, ok? Então, a função seno, que é y igual a seno de x, aqui foi dado um exemplo, no caso de como calcular, certo? E aqui, por exemplo, vamos observar, a função seno, ela normalmente, tá? Na sua origem, ela
passa no ponto 00. Por quê? Porque lá na circunferência trigonométrica, o seno de zero é igual a zero. Aí, π sobre 2. Então, o seno de π sobre 2 é 1. Então, nós vamos ter aqui π sobre 2 ligando com 1. O seno de π também é zero. Aí, o seno de π sobre 2 é menos 1. E o seno de 2π de novo é zero. E isso aqui vai se repetir para a esquerda e vai se repetir para a direita. Então, essa senoide aqui, ok? Aqui nós temos o exemplo da função seno, tá? E uma variação da função seno. Então, aqui, ó, começou lá no ponto 00, terminou no 2π, né? Essa senoide que parece um S. E tá com a prolongação aqui, à esquerda e à direita. Aqui, observem que esse senoide, ela tá mais fechadinha e ela tá começando no 00 e terminando no π. Por quê? Porque aqui é uma variação. Nós temos o seno de 2x. Aí, lembra, se eu tenho aqui π, 2 vezes π vai ser 2π. Então, por isso que tá como se eu estivesse lá no lugar do... Tá fechando em π e não em 2π, ok? A função cosseno, né, que no caso é o mesmo círculo, tá? Só que ela tá aqui em azul. Cosseno está no eixo de x. Então, lembrando, se eu quero cosseno, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá? Como a hipotenusa é 1 aqui, então vai ser esse próprio valor que está aqui. Assim como na função seno, a imagem da função cosseno também é o intervalo de menos 1 a 1, tá? E o período da função cosseno também é 2π, porque ele vai nessa circunferência todinha e toda vez que ele fecha a circunferência em 2π, os valores se repetem. Por exemplo, o cosseno de 0 é 1. Aí, o cosseno de π também aí já é menos 1, mas aqui é 1. Quando eu fecho a circunferência aqui é 2π, o cosseno de 2π é 1 de novo. Se eu dou outra volta completa, o cosseno de 4π também é 1. Outra volta completa, o cosseno de 6π também é 1. Então, o período é 2π. Cada vez que eu tenho intervalo 2π, tudo volta novamente. E agora a gente vai ver aqui o gráfico da função cosseno. Veja, a gente acabou de ver que o cosseno de 0 é 1. Então, ela começa no ponto 0, 1, ok? E o cosseno de 2π também é 1, então ela termina aqui em 2π, tá? 2π igual, ligando com 1. E aqui, diferente também é uma senoide, tá certo? É a mesma forma, a gente vai entender isso direitinho no próximo momento com GeoGebra. É a mesma figura, só que ela tem uma translação aí em relação ao eixo X, ok? Só tá mudando de lugar, porque a função seno é como se ela fosse um pouco mais recuada para a direita, né? Porque a curvazinha aqui começa no 0, 0. No caso da função cosseno, ele está começando aqui no pico, né? Então, é como se aqui eu tenho um valezinho. Se eu forçar um pouco a barra aqui, é como se eu tivesse um C, tá? C de cosseno, ok? Vou voltar ali o outro, ó. Aqui é como se fosse um S de seno, tá? Tem picos e vales, né? Então, uma montanha aqui, né? Vale, ok? E aqui é como se eu tivesse, né, somente o vale. Então, a função cosseno, que forçando a barra, a gente dá para associar aí a um C de cosseno. A função tangente, como eu mostrei lá, tem uma reta tangente que ela toca a circunferência no ponto aqui 1 da circunferência do eixo de x, mas que aqui, em relação ao eixo de y, é 0 aqui e vai ser também na reta tangente. Então, aqui vai ser 0 e para cima positivo, 0 e para baixo negativo. A reta tangente é paralela ao eixo de y, então ela jamais toca ao eixo de y, fazendo com que não exista a tangente de π sobre 2 e nem a tangente de 3π sobre 2 e nem dos valores, no caso, que coincidem com esses pontos, ok? O domínio da função seno e cosseno é R, porque pode ser, x pode assumir qualquer número real, tá? Já a função tangente tem uma exceção. O domínio da função é x pertence aos reais, porém, aí tem aqui um tal que x é diferente, aqui falta uma barrinha, tá, gente? Porque quando eu copiei e colei lá da internet,
eu esqueci de verificar isso. Então, era π sobre 2, ok? Deixa eu até colocar a barrinha aqui. Então, π sobre 2, ok? E toda vez que eu tenho π sobre 2 mais kπ, aí por que mais kπ? Porque toda vez que eu tenho metade de uma volta, porque a volta completa é 2π, né? Metade da volta é π. Então, k é um número inteiro, significa quantas vezes eu tenho isso. Então, toda vez que eu tiver meia volta em relação ao π sobre 2, então π sobre 2 é aqui, meia volta vai estar lá em 3π sobre 2. Meia volta de novo vai estar aqui em π sobre 2 de novo, ou somando aqui com 2π seria 5π sobre 2, digamos, ok? Então, toda vez que eu tiver pontos aqui coincidentes com π sobre 2 e 3π sobre 2, não existe tangente. A imagem da tangente é o conjunto dos números reais, tá? Porque vai assumir aqui para cima e para baixo. E o período da função tangente é π. Por quê? Como não tem a tangente em π sobre 2 e 3π sobre 2, ela nunca vai completar a volta, né, assim, completa. Então, ela vai estar de meia volta em meia volta, ou seja, de π em π. Então, ela volta aqui, ela começa com um quarto de uma volta, porque ela não chega em π sobre 2. Depois, ela pega de π sobre 2 até 3π sobre 2, tá? Até chegar próximo. Aí é meia volta. Aí daqui para aqui é meia volta de novo. E aí vai as meias voltas, né? Se repetindo nesse período, ok? Esse é uma ilustração do gráfico da função tangente. Tem as assíntotas, são essas linhas pontilhadas aqui, que justamente vai estar sempre passando em π sobre 2, 3π sobre 2 e todos os pontos que são coincidentes com eles. E ela é como na função exponencial e na logarítmica que a gente viu, a exponencial ela se aproxima muito do eixo de x, mas não toca o eixo de x. A função logarítmica ela se aproxima muito do eixo de y, mas ela não corta o eixo de y. Então a mesma coisa em relação à função tangente e às suas assíntotas. Ela não corta as assíntotas, tá? Ela fica lá os pedacinhos entre elas. Aqui está a referência bibliográfica, né, de onde eu tirei essas informações aqui para vocês, tá? E vocês podem entrar no site e podem observar mais lá também. Aqui, digamos que é um quadro resumo, tá certo? Mostrando tudo que eu já falei. Então, aqui na circunferência trigonométrica, eixo de x, nós temos o valor do cosseno, eixo de y, nós temos aqui, ó, o valor do seno, tá? E a tangente está nessa reta aqui, tangente à circunferência. A tangente é o seno dividido pelo cosseno, então se eu tenho uma tangente de alfa, é o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa, ou seja, a tangente de um ângulo é o seno deste ângulo dividido pelo cosseno do mesmo ângulo. Aqui tá um exemplo aqui com 45 graus, tá? E todos os pontos aqui que são simétricos a ele aí, tá? E aí eu tenho 40, raiz de 2 sobre 2, tá? Que seria a medida aqui do cosseno e do seno. A tangente de 45 graus é 1, então foi um exemplo bem assim prático, né? Que quem fez essa figura aqui, eu achei muito interessante a forma como foi feita, né? Então, o cosseno, eixo de x varia de menos 1 até 1. O eixo dos senos, que é o eixo de y, varia também de 1 a menos 1. E a tangente, ela vai variar de números reais aqui, tá? Porque começa aqui 0 positivo, infinitamente, e 0 negativo, infinitamente também. E outra coisa é que aqui tem a correlação dos ângulos, né? 45 graus é π sobre 4, 135 graus, 3π sobre 4, que são as transformações que vocês já viram, né? De grau para radianos, ok? Esse gráfico aqui, ele mostra muito bem aí a diferença entre os dois gráficos, né? O gráfico da função seno e da função cosseno, ok? Aqui essa tabelinha, né? Então, o seno de 0 é 0, tá? Porque aqui o 0 no eixo de y aqui vai estar correspondendo a 0. O seno de π sobre 2 vai ser 1, porque π sobre 2 está aqui. Como está no eixo de y, então aqui é 1. Então, por isso que o seno de π sobre 2 é 1. O seno de π é 0, porque π está aqui, então no eixo de y está correspondendo a 0. O seno de 3π sobre 2 está aqui no eixo de y, então aqui corresponde a menos 1. E o seno de 2π, de novo, fechando a circunferência, está aqui, corresponde a y igual a 0.
O período da função é 2π, porque cada vez que completa uma volta 2π, isso aqui volta a acontecer, aí volta a acontecer. Então, essa senoide, ela vai continuar infinitamente, tanto à direita quanto à esquerda, ok? O seno, a imagem é de -1 a 1, tá? Vai estar dentro dessa imagem, porque ela vai, o maior valor do seno aqui vai ser 1, menor vai ser -1. A menos tem uma variação, que a gente vai ver umas variações lá no GeoGebra, ok? E em relação à função cosseno, o período também é 2π, a imagem também é -1 sobre 1, ok? Aliás, -1 e 1. E a diferença aqui, né, a função seno parece um S e a função cosseno parece um C, né, forçando a barra. Aqui dá a entender a questão de picos e vales e no cosseno somente vales, tá? Outra coisa, minha gente, é que a função seno, guarda isso, ela começa aqui, ó, do 0, 0, tá? Porque o seno de 0 é 0. Já a função cosseno, ela começa no 0, 1, porque o cosseno de 0 é 1, tá bom? Então, a função seno começa em 0, 0 e termina em 2π, 0. Então, ela começa e termina com a imagem 0. Já a função cosseno, ela começa em 0, 1 e termina em 2π, 1. Ou seja, ela começa e termina com a imagem 1. Ok? Isso são informações importantes, tá bom? Outra coisa em relação à paridade. A função ímpar, por quê? Porque na função seno, como aqui seno é no eixo de y, então para cima é positivo e para baixo é negativo. Então, e a função cosseno, a direita é positivo e a esquerda é negativo. Por quê? Porque o seno é no eixo de x. Quando eu vou olhar a paridade, eu vou olhar o seguinte aqui. Se eu tenho aqui um ângulo x e eu tenho aqui para baixo um ângulo menos x, o valor aqui, tá? E o valor aqui correspondente ao seno, para x positivo, eu vou ter seno positivo. Para x negativo, eu vou ter esse seno negativo. Ou seja, se os domínios são opostos, as imagens também são opostas. E por isso é uma função ímpar, tá? Então, se eu tenho domínios opostos, imagens opostas, ou seja, se o meu x é positivo, o f de x também vai ser positivo. Se o meu x é negativo, o meu f de x também vai ser negativo. Ou seja, guardem isso. Domínios opostos, imagens também opostas. Já na função par, que é o caso da função cosseno, o que acontece? Se eu tenho aqui para cima o x positivo e aqui para baixo o x negativo, o que vai acontecer? Aqui, ó, eu vou ter no eixo de x o valor do cosseno, certo? Como eu vou ter no eixo de x o valor do cosseno, tanto para cima quanto para baixo ele vai estar positivo, certo? Porque aqui a gente estava vendo em relação ao eixo y, tá? Aqui eu tô vendo em relação ao eixo x. Então, como aqui e embaixo é positivo, o que vai acontecer? Eu tenho domínios opostos com a mesma imagem. Então, quando eu tenho domínios opostos com a mesma imagem, eu tenho a função par, tá bom? Por exemplo, se o meu x é positivo, o f de x é positivo. Se o meu x é negativo, o f de menos x também é positivo, tá? Então, aí define. A ímpar, domínios opostos, imagens opostas. Par, domínios opostos, imagens iguais, ok? Aqui é basicamente o mesmo gráfico, tá? Só mostra aqui um pouquinho mais a circunferência. E aqui o círculozinho com a sinalização do seno para cima positivo, para baixo negativo, cosseno à direita positivo, à esquerda negativo. Em suma, o resto é o que a gente já viu. Aqui da função tangente, tá? Aqui as assíntotas que eu falei, e aqui, ó, começou, vai até a assíntota, aí parou, aí começa aqui de novo, tal, e assim vai. E ela, lembrando que eu já falei também, essa tangente é uma reta tangente à circunferência, paralela ao eixo de y. Então, primeiro e terceiro quadrante eu vou ter valores positivos, e segundo e quarto quadrante
valores negativos para essa tangente. Aqui, gente, a gente vai dar uma olhadinha nisso no nosso próximo encontro no GeoGebra. Então, toda a função trigonométrica, ela vem de uma situação de um estudo da circunferência. E está estudando aqui a questão das ondas, que a gente vê muito isso, das frequências das ondas lá em física, tá? Então, no GeoGebra, a gente vai ver aí alguma coisa que a gente vai ver se movimentando, o movimento aí dessas ondas, tá? Vai ser bem interessante. Deixa eu passar aqui esse outro. Por exemplo, ó, essa linha verde aqui, ó, é o seno, que está no eixo de Y, certo? Então, quando eu giro essa circunferência, ela me desenha aqui essa senoide verde, tá? Que começa no ponto 0, 0, a imagem 0, e termina na imagem 0, que é o seno. A linha azul, que é o cosseno, que está no eixo de X, ela vai me dar essa senoide azul, certo? Que começa aqui na imagem 1 e termina na imagem 1. Então, a senoide verde me lembra um S, que é da função seno, e a função, essa azulzinha, me lembra um C, né, forçadamente, que é a questão da função cosseno. Essa imagem aqui é igual, só que aqui tá puxando um pouquinho mais agora para a esquerda e para a direita, dando continuidade aqui. Então, eu vou fazer com vocês no nosso próximo encontro lá no GeoGebra. E finalizei com essa frase, ok? A vida é um conjunto de circunstâncias que você escolhe. Não se esqueça que o sonho é o primeiro passo para a realidade. E lembre-se, a felicidade é construída por momentos e os bons momentos duram o tempo suficiente para se tornarem inesquecíveis. Quem escreveu essa frase foi essa Elisete, tá? Então, por Elisete. E o site de onde eu tirei isso, recadosonline.com, certo? Então, meu recadinho de sempre. Deus continue abençoando e protegendo a todos nós, os nossos familiares, tá? E a gente vai se ver, não sei se muito breve ou não, mas o importante é que a gente possa se ver, se reencontrar e estarmos todos bem. Deus abençoe cada um, um beijão no coração. Eu vou fechar aqui a explanação desse slide para poder fechar a gravação. Tchau, tchau. Beijos.